Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos, vou falar um pouco, ainda na primeira parte da obra Homo Deus, sobre das grandes buscas da humanidade. Inclusive, os alquímicos de séculos atrás, o que é que eles almejavam inicialmente? Duas descobertas. A pedra filosofal, aquela que possibilitaria o toque de Midas, transformando tudo que fosse tocado em ouro. E a outra era a questão do elixir da longa vida, que possibilitaria uma certa imortalidade, ou, na pior das hipóteses, aumentaria bastante a expectativa de vida dos seres humanos. Nesse ínterim, passados tantos séculos, quiçá milênios, os químicos encontraram diversos elementos. Aproximadamente na tabela periódica nós temos mais de 104 elementos químicos, mas não conseguiram ainda encontrar a solução para essas duas buscas. E os sapiens dos dias atuais, de acordo com a obra do Yuval Harari, está trabalhando na busca de algumas coisas. Dentre elas, postulamos 3, que seriam a felicidade, a imortalidade e a divindade. Daí a grande polêmica em relação a essa obra. Então vamos falar um pouco, de forma pormenorizada, sobre essas questões para esclarecer esses elementos, digamos, polêmicos em relação a essa obra. O que exatamente o Harari está querendo inferir em relação a esses princípios que estão sendo buscados, a felicidade, a imortalidade e a divindade. E a partir daí a gente coloca algumas de nossas próprias análises em relação a essa busca. Bem, inicialmente ela está calcada em firmes premissas, não são ideias tantálicas, vãs, arredias. Ele menciona especificamente o estudo de nanotecnologias, engenharia genética e a própria medicina regenerativa como alicerces para chegar a essas soluções. Então, vamos falar um pouco de como é que elas seriam aplicadas. Aproveito o ensejo para fazer a leitura da página 34 da obra Homo Deus. O desenvolvimento vertiginoso de campos como a engenharia genética, a medicina regenerativa e a nanotecnologia estimulam profecias ainda mais otimistas. Alguns especialistas acreditam que os homens vão vencer a morte por volta de 2200. Outros anunciam que isso acontecerá até antes, no ano de 2100. Alguns cientistas são ainda mais confiantes. Eles sustentam que qualquer pessoa que tenha um corpo saudável e uma igualmente saudável conta bancária terá em 2050 uma chance séria de imortalidade, enganando a morte uma década por vez. Segundo esses dois estudiosos, a cada 10 anos aproximadamente, poderemos ir até uma clínica e receber um tratamento renovador que não só irá curar doenças, como também regenerar tecidos deteriorados e aumentar a eficácia de mãos, olhos e cérebro. Antes de se realizar o próximo tratamento, os médicos terão inventado uma série de novos medicamentos, atualizações e uma variedade de dispositivos. Na verdade, essas pessoas não seriam imortais, seriam amortais. Ao contrário de Deus, os futuros super-homens, tal qual Friedrich Nietzsche dizia na sua obra Assim Falou Zaratustra, poderão morrer em alguma guerra ou em um acidente de trânsito, e nada os trará de volta. Contudo, diferentemente de nós mortais, suas vidas não teriam data de vencimento. Inicialmente, essa questão
soa bastante polêmico, até porque sabemos que talvez esse quarto vilão da humanidade, a morte, seja a mais inevitável. Até mesmo a obra, quando fala em imortalidade, talvez esteja falando num tom mais metafórico, algo como enganar a morte. Aqueles que se lembram do belíssimo filme do Ingmar Bergman, o sueco cineasta que trabalhou na década de 50, uma obra imortal cujo nome é O Sétimo Selo. Inclusive aparecia a morte de forma alegórica, trajando roupas escuras e segurando uma foice, e dizia para o cavaleiro da Idade Média que o tempo dele tinha sido esgotado e que ele haveria de levá-lo consigo para o além-vida. E nesse momento, no final do filme, isso inevitavelmente acontecia. Ao passo que talvez a ideia do Yuval Harari seja baseada em princípios estatísticos mesmos. Vamos analisar a questão da pirâmide etária, da questão do aumento de expectativa de vida dos sapiens, comparados, por exemplo, com o século XIX, em que países como a própria França, o Reino Unido, tinham no século XIX uma taxa de expectativa de vida bastante baixa, enquanto que hoje em dia nós podemos tranquilamente situarmos em uma expectativa de vida de mais de 80 anos para pessoas que moram, por exemplo, no Japão. Então, 85 anos. Então, talvez a ideia seria justamente aquela que dá tanta dor de cabeça para sistemas previdenciários, o fato de alongar ao máximo a expectativa de vida dos sapiens, possibilitar que eles vivam até 90, quiçá 100 anos. E, de acordo com os estudos desses cientistas, até 2100, 2200, essa expectativa de vida poderia, inclusive, se alongar por mais tempo. Então, esse seria, no caso, a primeira busca, no caso, a questão da imortalidade ou amortalidade, tal qual os elfos da ficção do Tolkien, ilustrados naquele livro O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, entre outros. E vamos falar um pouco sobre algumas outras formas de como isso poderia ser feito. Vocês já imaginaram a possibilidade de nanorobôs circulando em seu sangue que possam adiantar a possibilidade de alguma doença perigosa que está a caminho? Então, essa seria um dos exemplos que os cientistas falam de possibilidades futuras. O próximo tópico em nossa agenda seria essa questão da busca da felicidade, que um dos estadistas pais da criação dos Estados Unidos da América, o Thomas Jefferson, um dos seus primeiros presidentes, inclusive, falou veementemente na época para que fosse inserida na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, a questão da busca da felicidade. Não confundir com o estado de governo propiciar essa felicidade. Então, o que seria essa felicidade? Eu me lembro, por exemplo, da interessantíssima obra do dramaturgo e escritor irlandês do século XIX, Oscar Wilde, que falava em O Retrato de Dorian Gray. O personagem Dorian Gray, ele falava sobre essa questão: eu não busco a felicidade, eu busco o prazer. Mas, seja dito ou descrito como felicidade ou prazer, como isso seria possível para nós? De certa forma, a própria vertente do budismo menciona que a felicidade é um estado transitório. Nós não iremos encontrarmos num estado perpétuo de felicidade. A gente tem um momento de prazer ou de felicidade e posteriormente temos outras situações que aparecem no nosso dia a dia. E
Então, na obra Sapiens e também em Homo Deus, o Yuval Noah Harari fala sobre a questão de neurotransmissores que estimulam o nosso organismo através de princípios eletroquímicos em nosso cérebro, tais como a dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina, dentre outros, que, se estimulados na proporção adequada, poderiam criar artificialmente uma sensação de felicidade em nosso organismo. Então vamos voltar um pouco atrás na máquina do tempo para 2.300 anos atrás, falar sobre um filósofo grego da antiguidade clássica, o Epicuro, que inclusive falava algo nesse sentido, buscar a felicidade através da moderação. Existem o abuso de quaisquer tipos de substâncias ou mesmo de repetição constante de algo não propiciaria um estado de felicidade. Então o Epicuro falava muito sobre essa questão da moderação. E isso aí me leva a uma outra parábola do hinduísmo, que no livro sagrado Mahabharata para os hinduístas, o personagem Yayati, ele foi amaldiçoado por uma pessoa a ser prematuramente envelhecido. E como ele era um monarca que ainda, na opinião dele, não tinha extinguido o fogo dos prazeres terrenos, ele buscou trocar essa situação com quem estivesse disponível, que havia essa brecha na maldição que foi feita. E o filho mais novo dele, o Puru, aceitou essa mudança, e durante as próximas décadas o Yayati embarcava nessa busca desenfreada pelos prazeres para ver se encontrava felicidade, até que chegou um momento, como o personagem Fausto da obra de Goethe, para és belo, então é o suficiente. Ele disse, eu aprendi uma lição de que essa busca da felicidade através dos prazeres jamais vai satisfazer a questão dos meus impulsos, a questão dos meus interesses corpóreos. Portanto, devolva-me a velhice e viva em felicidade se você puder. Ele dizia isso ao filho mais novo, voltando a então experimentar a velhice propriamente dito. E isso nos leva a uma das partes mais polêmicas do livro Homo Deus, que está na página 55. Vamos a ela. Quando se fala em elevar humanos à condição de deuses, a ideia diz mais respeito aos deuses gregos ou aos devas hindus, do que a um pai celestial bíblico e onipotente. Nossos descendentes ainda teriam seus pontos fracos, suas imperfeições e limitações, assim como Zeus e Indra tiveram os seus, mas seriam capazes de amar, odiar, criar e destruir numa escala muito maior que a nossa. Em relação a isso, inclusive, o que é que a gente pode perceber? Que a ideia do Yuval Harari vai muito no sentido de que deuses, Homo Deus, divindade, não seria necessariamente ser onipotente, onipresente, uma entidade que possui a noção de tudo que está acontecendo. Não, seria mais provavelmente com os deuses da antiguidade clássica, deuses como Zeus, Afrodite, Hermes, dentre outros, que tinham sensações humanas que precisavam ser vivenciadas, mas ao mesmo tempo teriam capacidade de força, velocidade, deslocamento acima de qualquer ser humano. Então, de certa forma, ele pontua, inclusive em outros momentos dessa obra, que os sapiens dos dias atuais
estão providos de tecnologias da inteligência que possibilitam que eles tenham poderes de comunicação, por exemplo, através das próprias mídias sociais. Em uma questão de segundos, nós estamos falando com pessoas a distâncias de dezenas de milhares de quilômetros, e também a possibilidade de mudar a nossa própria face através de cirurgias plásticas, estéticas. Então eram possibilidades que, por exemplo, os deuses da antiguidade clássica, seja no continente africano, no subcontinente asiático ou na região do Peloponeso, na antiguidade clássica, não tinham. Então, dessa forma, ele nos colocaria uma certa vantagem sobre esses entes. Daí o fato de falar divindade, a busca da divindade, o fato dos sapiens aspirarem a ser homo deus. É uma possibilidade fantasiosa, utiliza muito a questão da imaginação, mas é uma possibilidade que é bastante citada na obra do Yuval Harari. E aí isso nos leva a algumas ideias que ele também fala. Tudo bem, então a pessoa já adulta poderia ter essa possibilidade de livre-arbítrio, de escolha, de como gostaria de experimentar essa questão da felicidade, de querer atingir a imortalidade, ter poderes divinos. Mas e se pensarmos sobre os nossos futuros recém-nascidos, as crianças que ainda não nasceram? E se os pais pensassem sobre a questão da eugenia, que era um ramo científico que inicialmente foi difundido em meados do século XIX, a possibilidade hoje em dia é bastante concreta de um catálogo genético para crianças que ainda não nasceram. Imaginem vocês, nossa, eu venho de uma realidade em que possivelmente familiares têm doenças em seu organismo. E eu não gostaria que a minha prole, os meus filhos teriam essa questão. Então, o que é que poderia ser feito? Um mapeamento genético e trabalhar justamente com o intuito de evitar possíveis doenças. Então, teoricamente, estaria sendo trabalhado em prol de uma virtude, mas poderia gerar problemas no médio e longo prazo. Será que a questão de nós, seres humanos, sapiens, dos dias atuais, estaríamos preparados para aceitar e eventualmente competir com crianças programadas a ter características genéticas que melhorariam a sua memória, a sua imunidade e outras questões? Aí vem a história apócrifa do século XIX, entre o escritor Anatole France, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, e a bailarina renomada Isadora Duncan, em que ela brinca falando: e se nós tivéssemos uma criança com a minha aparência e a sua capacidade intelecto-cognitiva, como seria? E aí ele dizia: e se acontecesse o contrário, se a criança nascesse com a minha feiura e a sua, digamos assim, não profundidade intelectual? Então fica essa história, essa anedota apócrifa aí, para ilustrar essa possibilidade de que nem sempre a realidade é como a gente imagina. Então, a ideia está lá. O tempo haverá de dizer, não se trata de brincadeiras futuristas, mas sim a possibilidade de prever cenários que poderiam ou não acontecer num cenário futuro, dessa busca incessante pela imortalidade, felicidade e divindade, da forma como Yuval Harari pontua em seu livro.
E eu finalizo essa primeira parte da obra falando um pouco sobre a questão da lei de Antoine de Lavoisier, chamada teoria da conservação das massas, que é uma constante que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a grande questão é em o que nós, Homo sapiens, vamos nos transformar no futuro. E essa é uma pergunta que a gente vai buscar algumas respostas nos próximos vídeos.